por que os projetos falham, né? Eu trago aqui 9 grandes motivos dos projetos falharem, tá? Primeiro, imperícia na gestão de projetos, que foi exatamente o que a gente acabou de ver, né? O que foi comentado ali pelo MPCM, que é exatamente uma imperícia ou no conhecimento ou na aplicação de gestão de projetos. Segundo, expectativas inatingíveis. Então, quando a gente coloca a régua muito lá em cima, eu já passei por isso, inclusive, de chegar em empresas onde eu era membro do time, do projeto. Eu trabalhei numa consultoria multinacional de origem norte-americana, e a gente chegava em determinados projetos, né? Esses projetos eram trabalhados pela equipe de diagnóstico, essa equipe de diagnóstico passava para a equipe de projetos, que éramos nós, né? Eu era responsável pela regional norte do país, eu atuava principalmente em Belém do Pará, aquela região ali, fiquei muito tempo no norte e nordeste, e a gente aplicava projetos, muitas vezes chegava num projeto e a gente tinha uma dificuldade absurda com o que tinha sido escopado entre a equipe de projetos, né, de diagnóstico e a empresa. Então eles chegaram num consenso que muitas vezes não dava para você chegar naquele resultado, era inatingível. E a gente tinha que ir tateando aí um a um os momentos aí para poder trabalhar. Tem uma pergunta aqui que eu estou observando, deixa eu puxar aqui a pergunta do Israel. Vamos lá, está trazendo aqui, ó. Métodos ágeis vem como proposta a evolução, a gestão de projetos tradicionais. Como vocês veem isso? Bom, vamos lá, vamos trabalhar por partes, tá? Quando a gente fala em métodos ágeis, nós somos totalmente favoráveis, só que, isso eu gostaria de deixar bem claro, o método ágil, boa parte dos métodos ágeis de gestão do projeto, eles são estritamente táticos e operacionais. Especificamente ali, você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você prepara o sprint, você trabalha em cima desse sprint, e aí você vai atrás das atividades, acompanha e tal. Então, ele tem um espectro ainda operacional. Quando a gente fala em gestão de projetos, digamos assim, tradicional, a gente fala de algo um pouco maior, que tem a carta ou termo de abertura, a TAP, né, termo de abertura do projeto. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter toda aquela burocracia, mas ele não trata só da operação em si, mas ele também tem um caráter mais estratégico de entender para onde chegaremos, como chegaremos e assim por diante. E projetos, metodologias ágeis, elas têm esse caráter mais de operacionalização e gestão. E eles ajudam muito, né? Inclusive, quando a gente tem por exemplo, digamos assim, tempo menor para execução, fazer sprint, enfim, várias metodologias a gente pode utilizar e elas ajudam muito. A outra aqui, nesse foco de entregas curtas, semanais, projetos e até sendo absorvidos com um novo formato de gestão de atividades em outras... Exatamente, Israel. É isso que eu acabei de comentar. Então, quando a gente tem espaços, digamos assim, para quebrar o todo em partes, né, fatiar o elefante, eu gosto de falar esse termo, aí funciona muito bem, e é totalmente factível, a gente gosta. Agora, para escopagem, desenho e tal, eu tenho as minhas ressalvas para a utilização de metodologias ágeis. Agora, para a execução, controle, aí bem tranquilamente a gente gosta e eu acho que funciona muito bem. Legal? Indo aqui ainda no terceiro item, pessoal, a gente tem aqui equipe incapaz ou inapta, tanto de soft como de hard skills. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Eu quero dizer aqui para vocês de soft, hard skills, que é o seguinte, soft é aquela questão de condução. Hard, nós já falamos disso, vocês têm no curso e tal, mas é importante se tentar. Soft é a condução, a comunicação, o feedback, esse acompanhamento. Hard é aquela questão de conhecer gestão de prazo, gestão de atividades, controle, falando especificamente de gestão de projetos. Então, é muito importante que exista um blend, né, para que nós tenhamos uma equipe apta a fazer a gestão de projetos. Caso contrário, nós teremos aí uma dificuldade muito grande para conseguir atingir os nossos resultados. Quarto ponto, baixo nível de patrocínio e ou envolvimento da liderança. Isso aqui também, pessoal, é outro ponto que atrapalha demais quando a gente fala em projetos. Por exemplo, nós temos uma forma de abordagem de cliente
que nós abordamos para a venda de projetos, principalmente os C-levels, né? Muitas vezes, pode acontecer da gente abordar gerentes administrativos e tal, pode. Mas por que a gente aborda os C-levels e o nosso CAC, né, custo de aquisição de cliente, é tão grande? Porque se não existir o comprometimento e o projeto não for comprado, digamos assim, pelas pessoas que estão no topo, não vai funcionar. Não funciona, ou funciona parcialmente. Então, nós precisamos ter esse patrocínio e envolvimento da liderança, ok? Quinto ponto, falta de objetivos claros e mensuráveis, tá, pessoal? O que isso aqui quer dizer? Ai, vamos fazer um projeto lindo, maravilhoso, né? Unicórnios, pôneis no céu, legal. Aí, tá, o que você vai entregar com esse projeto? Gostaria de abrir um parênteses aqui. Nós chegamos uma vez num cliente, esse cliente fatura mais de R$500 bilhão por ano, e esse cliente, ele tinha um projeto de implantação de APS. O APS é um sequenciador de produção. Então, ele ajuda muito o PCP e a fábrica, não só o PCP e a fábrica, né? Mas para empresas que já têm SNOP, que é Sales and Operations Planning, que é você planejar o comercial, a fábrica tem o APS para sequenciar, dar um número menor de setups e assim por diante. E nós chegamos lá, olha só, nós chegamos lá em 2014, já existia um projeto para implantação de APS. Nós começamos o nosso trabalho, primeiro fizemos o ABZ, depois fizemos deployment, uma parte do deployment, depois segunda parte do deployment, e esse projeto nunca acabava. Nós estávamos lá em 2018 e ainda de 14 até 18 não tinha acabado ainda o projeto. E no meio desse projeto, nós lá no projeto de Cost Deployment, nós perguntamos assim, bom, a gente está implantando aqui o Cost Deployment e existe sinergia entre esse projeto e o deployment, porque afinal o deployment é para reduzir custos de produção, custos diretos de produção, e o APS atua diretamente nisso, como tecnologia. E a gente pediu, cadê o cronograma? Para a gente ver, né, para compatibilizar o cronograma do APS com o cronograma do nosso projeto. Não existia cronograma de implantação. Então, parece idiotice falar isso, mas até grandes empresas passam por isso, de não ter objetivos claros, prazos claros e assim por diante. Sexto ponto, comunicação ineficaz. A gente ter uma comunicação truncada, uma comunicação que não funciona, não ter um bom endomarketing, isso atrapalha demais o projeto, demais. Isso pode botar a perder o projeto e fazer com que vocês não atinjam o resultado. Sétimo, falta de atribuição e definição de responsabilidades. Qual área é responsável pelo quê? Qual pessoa responde pelo quê? No escopo do projeto, essa peça é de quem? Essa peça é de quem? Então é importantíssimo ter esses papéis claros, definidos, para que não exista, ou para que exista o mínimo de atrito possível, ok? Oitavo ponto, orçamento incompatível. Quando a gente tem, por exemplo, um projeto audacioso, um projeto grande, e a gente coloca, por exemplo, um orçamento que é incompatível, não faz um orçamento adequado, naturalmente vai atrapalhar e ao longo do projeto vai ter que complementar, ou vai ter que parar o projeto no meio. Isso aqui acontece muito no Brasil, muito, principalmente no ramo público. Não que o orçamento seja incompatível, mas a gestão é tão ineficiente que acaba estourando o orçamento, e aí estoura o prazo, e aí estoura tudo. 9. Riscos não mapeados ou mitigados. Às vezes a gente fala em gestão de riscos ou mapeamento de riscos e as pessoas acham que é brincadeira. Não. Poxa, quais são os riscos que eu tenho, sejam ambientais, sociais, processuais, quais são os riscos que eu tenho para este projeto e como que eu posso mapear e mitigar esses riscos.